Destrava a língua. Olá, ouvinte da Rádio MP. Meu nome é Cristóvão José, sou analista em letras no Ministério Público de Minas Gerais e este é o Destrava a Língua, um momento para pensarmos juntos sobre a língua portuguesa. O assunto de hoje é inadequação vocabular. Inadequação vocabular é o emprego inadequado de determinada palavra ou expressão. Fatores que comumente podem levar à inadequação vocabular são, por exemplo, o emprego de palavra ou expressão que não estão no dicionário, ou o uso de palavra ou expressão acreditando que elas têm certo sentido, mas, na verdade, tem outro. Além disso, o contexto pode determinar se certa palavra ou expressão forem empregadas adequadamente. Vamos analisar agora o verbo restar. No meio jurídico, é muito comum vermos períodos assim. A produção da prova oral restou prejudicada, porque a testemunha não compareceu ao ato. A autoria e a materialidade restaram provadas. Note que, nesses casos, restar foi empregado como se fosse verbo de ligação, ou seja, como sinônimo de ser, estar, ficar. Porém, para a maioria dos gramáticos, o verbo restar não deve, na língua portuguesa, ser utilizado como verbo de ligação, no sentido de ser, estar, ficar ou permanecer, ainda que tal uso seja comum no meio jurídico. De fato, o verbo restare, quanto ao latim e à língua italiana, e o verbo rester, quanto à língua francesa, são usados no sentido de ficar ou de permanecer. Contudo, tal sentido não é reconhecido pelos gramáticos mais clássicos da língua portuguesa. Em nosso idioma, restar significa sobrar, subsistir, faltar, sobreviver ou remanescer, como nestes exemplos. Restaram ainda alguns processos sem análise, isto é, sobraram alguns processos sem análise. Ainda remanescem alguns processos sem análise. Restou-lhe pouca esperança, quer dizer, sobrou a ele pouca esperança. Note que, nesses casos, o termo que se seguiu ao verbo restar é o sujeito da oração e com ele o verbo deve concordar. Restaram processos, restou esperança. O Destrava-Língua de hoje está chegando ao fim. Vimos que ocorre inadequação vocabular quando uma palavra ou expressão não estão no dicionário ou foram usadas acreditando ter certo sentido, mas, na verdade, tem outro. Se você quiser saber mais sobre inadequação vocabular, consulte o Manual de Elaboração de Peças Jurídicas da Corregedoria Geral do Ministério Público de Minas Gerais em mpmg.mp.br. Clique em Conheça o mpmg/Corregedoria Geral/Manual de Elaboração de Peças Jurídicas. Este foi o Destrava a Língua. Eu sou Cristóvão José. Muito obrigado pela audiência e nos encontramos no próximo episódio. Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Destrava a língua.